No Saber Direito desta semana, o curso é de Direito Penal. O professor Felipe Soares aborda homicídios doloso e culposo, instigação ao suicídio, infanticídio e aborto. Não perca! Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Felipe Soares, sou advogado, sou professor orientador de prática criminal universitária e hoje abordaremos aqui com vocês, precasos telespectadores, acerca dos crimes contra a vida. Não nos limitaremos aqui apenas aos crimes dolosos contra a vida, que seriam de competência do Tribunal do Júri, mas abordaremos desde o artigo 121 da parte especial do Código Penal até o artigo 128, que trata de todos os crimes contra a vida. No caso de homicídio, a gente vai ter também a modalidade culposa, que também vamos abordar aqui. Então, não nos limitaremos a parte apenas dolosa contra a vida, e sim tanto dolosa quanto culposa. Então, vamos lá, começando pelo artigo 121 do Código Penal. O artigo 121, ele é o tipo penal mais curto que a gente tem no nosso Código Penal. Ele simplesmente diz: matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Esta é o tipo penal do crime de homicídio descrito no artigo 121. Acerca das suas peculiaridades desse tipo penal, nós temos um sujeito ativo. Quem poderá ser o sujeito ativo? O que é o sujeito ativo? O sujeito ativo é aquele que comete o crime, que faz o ato. Quem poderá ser esse sujeito? Qualquer pessoa, pois se trata de um crime comum. Da mesma forma, o sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. Não temos aqui um crime próprio, mas sim um crime comum, em que qualquer pessoa pode ser tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo, desde que seja pessoa, desde que seja ser humano. O elemento subjetivo do crime de homicídio, ele seria tanto o dolo quanto a culpa, como eu já avisei aqui. E para isso seria interessante, para a gente saber diferenciar, seria interessante a gente pensar um pouco naquela teoria tripartida que a gente aprende lá na teoria do crime, lá no início do estudo do direito penal. A teoria tripartida informa o quê? Ela diz que para que haja um crime, para que ocorra um crime, é necessário 3 elementos, quais sejam a tipicidade, a culpabilidade e a antijuridicidade ou ilicitude. E aí, o que que acontece? A tipicidade é quando você preenche o verbo do núcleo penal, ou seja, o crime para ser típico tem que estar enquadrado com a conduta que o Código exige. Então, no caso do crime de homicídio, o crime será típico quando alguém cometeu o ato de matar alguém. Pode ser que essa pessoa sobreviva e se enquadre aí na modalidade tentada, que a gente vai ver mais para frente neste programa. Mas, nessa introdução, o ato de matar alguém, você exige o quê? E para isso você tem que ter a culpabilidade. A culpabilidade é o quê? É você ter a consciência de que você está matando alguém e a vontade de matar alguém. Na modalidade culposa, você não precisa ter a vontade, mas chegaremos lá ainda na aula 3. Ainda aqui na modalidade dolosa, para que você haja a culpabilidade, você tem que ter a consciência e a vontade. É isso que a gente precisa para que você seja culpável.
E, claro, você tem que ser também algumas elementares, como você tem que ser imputável, né? Ser maior de 18 anos, ter plena consciência. Não se enquadraria, por exemplo, se um sonâmbulo, no decorrer da noite, em pleno ato de sonambulismo, ele mata uma pessoa. Quando ele está sonambulizado, ele não terá ali a consciência do ato que ele está fazendo. Então, ele não tem o conhecimento. E isso exclui a culpabilidade dele. E, por fim, a gente tem a ilicitude e a antijuridicidade. O que é isso? Pelo princípio da legalidade trazido no rol de direitos fundamentais da nossa Constituição Federal, a pessoa só comete um crime caso esse crime esteja previsto no ordenamento jurídico. Então, se não há o crime, se não há a previsão, não tem como ter crime. Não tem como uma pessoa cometer um crime que não existe. Vamos supor, a modalidade culposa, ela só é permitida, só é previsível quando expressamente dita em lei. Então, no caso do homicídio, nós temos o homicídio culposo. Então, a pessoa pode responder pelo homicídio culposo mediante negligência, imprudência ou imperícia da parte do agente. Mas não é o caso da maioria dos outros crimes, que não seria possível se não houvesse essa expressa previsão legal da modalidade culposa. E isso vem do terceiro elemento da teoria tripartite, que diz que, pelo princípio da legalidade, só há crime quando previsto em lei. Então, o objeto material, essa pequena introdução que eu estou fazendo sobre a teoria tripartite, ela vai ser muito aproveitada quando a gente for estudar os outros elementos do crime, que ainda abordaremos. O objeto material seria a vítima em si, e o bem jurídico tutelado seria a vida. Então, temos aqui que o bem jurídico não é a vítima é só o objeto material do crime. Mas o bem jurídico seria a própria vida. A modalidade que se pode fazer, se pode praticar esse crime, que a gente chama de modus operandi, ela pode ser tanto comissiva quanto omissiva. Só que no caso da omissão, necessariamente deve haver aquele instituto da omissão imprópria, prevista no artigo 13, parágrafo 2º, alíneas A e B do Código Penal, que aquele que tem o dever de garante, ele deve responder pela modalidade omissiva. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que um policial militar que tem o dever de garantidor para a prevenção dos crimes, vislumbre ali no exercício de sua função a ocorrência de um crime de homicídio e ele se omite, ele não faz nada, ele não tenta impedir. Ele tem um dever de garantidor da lei. Então, ele deve, é obrigação desse policial, prevenir para que esse crime não ocorra. E caso ele não faça isso, ele responderá pelo mesmo crime do agente que ali cometeu o crime de homicídio. Já na modalidade comissiva, ela é imputada ao próprio agente. Ou seja, o agente que cometeu o crime de homicídio, ele que responderá pelo crime na modalidade comissiva, junto com o policial, que também responderá pelo crime na modalidade omissiva. Então, isso não impede também a aplicação do artigo 29 do nosso Código Penal, que fala o quê?
que no concurso de agentes, aquele que tiver, vamos supor, nesse mesmo exemplo, esse agente que cometeu a modalidade comissiva em matar outra pessoa, ele cometeu isso a mando de uma terceira pessoa. Alguém mandou que ele matasse aquela pessoa. Ao matar aquela pessoa, um policial que estava passando se omitiu em evitar, impedir que o crime acontecesse. Nesse caso, teremos 3 agentes aí do polo passivo. O mandante, por quê? Porque todo aquele que auxiliar, instigar, ajudar ou de alguma forma participar para que o crime ocorra, ele também responderá na medida da sua culpabilidade, conforme o artigo 29 do Código Penal. E aquele que cometeu o crime também seria aí pela modalidade comissiva, e o agente policial que se omitiu responderia pela modalidade omissiva. Em aspectos processuais, o Código de Processo Penal diz no seu artigo 158 e o artigo 167, no Código de Processo Penal, que é necessário o exame de corpo de delito, justamente porque, para que haja materialidade do crime de homicídio, é necessária a prova dos vestígios que são deixados, ou seja, o próprio corpo ou uma lesão que a pessoa venha a sofrer e que o laudo de exame de corpo de delito constate ali que houve perigo à vida, que houve uma série de quesitos que são elencadas no Código de Processo Penal para que seja elaborado no laudo de corpo de delito, justamente para que os operadores do direito consigam distinguir ali naquele caso concreto qual crime se encaixa, se não se trataria de uma lesão corporal ou se não se trataria aí de uma tentativa de homicídio, por exemplo. E na tentativa, ela só é cabível a modalidade dolosa. Não é cabível a modalidade culposa na tentativa. Eu vou fazer uma pequena introdução do que seria a culpa, só para explicar essa parte, mas nós teremos aí nas aulas subsequentes uma aula que abordaremos somente a questão do crime de homicídio culposo. Mas, na questão da culpa, o que é a culpa? É quando o agente ele não tem a intenção de agir daquela forma, mas ele agiu por uma certa imprudência, uma certa negligência ou determinada imperícia, no caso de um profissional técnico, por exemplo, que erre ali nos procedimentos necessários. Vamos supor um médico que precise ali fazer um certo procedimento da medicina para salvar a vida daquela pessoa, e aí ele erra esse procedimento, ele não faz, ele é imputado aí pela imperícia. Então, a principal questão para diferenciar é que, na culpa, o agente não tem a intenção, é por um descuido, um desleixo ocasionado por uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, que ele venha a matar outra pessoa. E por que na tentativa não é possível a modalidade culposa? Porque na tentativa não tem o resultado morte, ou seja, a vítima não vem a falecer. Então, se por um descuido, por um desleixo, algum descuidado da parte do agente, ele vem a lesionar essa vítima, ele pode responder aí para uma lesão corporal culposa. Mas no caso do crime de homicídio, não teria como ele responder por uma tentativa de homicídio, porque a tentativa diz exatamente o quê? Que a pessoa tem a vontade, mas por questões eventuais, ele não consegue êxito naquilo que ele deseja. E, no caso do culposo, o agente nunca desejou aquilo, então não teria como ele responder
pela tentativa culposa. A respeito dos elementos do dolo, a gente tem a teoria finalista que dá a exclusividade de vontade independente do conhecimento da antijuridicidade. Ou seja, a teoria finalista diz o quê? Que independente se a pessoa tem o conhecimento de que está cometendo um crime, de que aquilo é um crime, ela tem a vontade de cometer aquele ato. E é isso que diz a teoria finalista, que basta ele ter a vontade para poder conseguir chegar na finalidade que ele deseja, que ele alcance. Mas é claro que a nossa Constituição Federal realça ao dizer que ninguém será excluído da responsabilidade criminal ou da responsabilidade legal por ausência de conhecimento. Mas não estamos entrando aqui naquela questão lá da culpabilidade, que basta ele ter o conhecimento de que é ilícito e a vontade de cometer o crime. Não estamos falando disso aqui. A teoria finalista, ela diz que, por mais que ele não precise ter o conhecimento da ilicitude em si, desde que ele tenha a vontade de cometer aquele ato, o que não exclui a culpabilidade, justamente por conta que o nosso ordenamento é claro ao prever que ninguém será isentado da responsabilidade por falta de conhecimento da legalidade. Em relação à consciência e à vontade, a consciência está muito inerente mais ao tipo penal, ou seja, matar alguém. Ele tem que estar consciente que vai cometer esse ato, e não necessariamente de que esse ato está previsto no artigo 121 do Código Penal, com a pena de 6 a 20 anos. É basicamente essa a ideia de que a teoria finalista ela é aceita no nosso ordenamento jurídico. Hipótese de excludente de culpabilidade é quando você consegue provar de que ele não tem a consciência ou de que ele não teria a vontade ali atingida. Mas, nesse caso, em relação ao segundo elemento, que seria a vontade, ele pode responder pela modalidade culposa, como eu já disse aqui. Essa questão da precisão da vontade. O que seria a precisão da vontade? Ele tem que ter a vontade ali implicitamente dentro do agente para que ele haja daquela forma com o intuito de chegar à finalidade de matar alguém. Então, essa vontade tem que ser específica, ele tem que estar determinado a fazer aquilo. Caso ele não esteja determinado, é comum, dentro dos operadores do direito, interpretar a citação conforme o caso concreto, para identificar ali se houve ou não a real tipicidade do crime de homicídio. O dolo, ele tem duas modalidades, sendo que a segunda se subdivide em duas. Quais seriam? Seria o dolo direto, que é exatamente essa precisão de vontade, aquela vontade de alcançar aquilo que ele deseja, ou seja, eu quero matar aquela pessoa, então eu estou determinado a isso é o dolo direto. E temos também o dolo indireto. O dolo indireto, ele se subdivide em duas possibilidades, dentro do dolo alternativo ou do dolo eventual. O dolo alternativo é justamente aquele dolo em que o agente tem várias opções e dali qualquer uma que ele alcançar é satisfatória a ele. Então, vamos supor que o agente tenha uma certa inimizade entre a relação de A e B. E ele deseja matar tanto A quanto B, ou vice-versa, para que ele
rompa ali aquela relação que A tenha com B. Vamos supor um ex-namorado frustrado com um novo relacionamento da sua antiga companheira e ele deseja tanto matar sua companheira quanto o atual companheiro dela com o fim de cessar ali aquele relacionamento, a fim de exemplo. Nesse caso, ele tem aí um dolo alternativo. Então, ele vai responder por aquela pessoa que ele cometeu o crime. Se ele matar a antiga companheira, ele vai responder pelo homicídio da antiga companheira. Se ela matar o atual companheiro dela, ele vai responder pelo homicídio daquela pessoa. Já o dolo eventual é quando o agente ele assume o risco. Ele não necessariamente ele tem ali a intenção direta de matar aquela pessoa, mas ele assume o risco e se for e assume também se responsabilizar pelas consequências do que vier a ocorrer nesse risco que ele assumiu. Vamos supor um exemplo muito prático que muitos estudantes de direitos aprendem geralmente no começo do curso. Uma pessoa é um atirador, está numa caça e vislumbra a presa dela a um determinado alcance. Ao mirar naquela presa, uma outra pessoa passa bem em frente àquela presa. E ele pensa, eu quero alcançar a presa, mas essa pessoa passou bem na frente e eu já estou aqui esperando há muito tempo o momento ideal. Vou atirar. Se acertar na pessoa, acertou, não tenho culpa. Aí que ele realmente, tecnicamente, ele não teria culpa, ele continuaria tendo dolo, porque é o dolo eventual, ele assumiu um risco. É diferente quando a gente estiver lá na terceira aula, que eu for falar de culpa no homicídio, que existe aqui o instituto também da culpa consciente, que nesse mesmo exemplo seria quando esse atirador fosse um atirador profissional, vamos supor, e ele se garantisse ali de que não iria acertar aquela pessoa, e sim um animal, mas acaba acertando essa pessoa. Mas aqui, voltando a esse exemplo, estamos falando aqui do dolo, é quando ele não tem a prática, não tem a técnica e assume o risco. Então, ele responderá aí, continuará respondendo aí pela modalidade dolosa, só que na modalidade do dolo indireto pelo dolo eventual. Dos meios de execução. No dolo direto é aquela execução mais direta propriamente dita. Vamos supor, um disparo de arma de fogo, um estrangulamento, o ato que ele vai conseguir para que alcance aquela finalidade na execução do crime de forma satisfatória e com sucesso na finalidade da execução. Já o dolo indireto, vamos supor que ele usa aí como meio de execução um animal selvagem. Vamos supor que um exemplo bem famoso, que eu não vou citar o caso específico, em que o agente usou o Rottweiler dele para poder matar a pessoa que ele desejava matar. Então, ele usou aí um mecanismo indireto para alcançar a finalidade dele, que no caso seria ali o cão ali treinado para aquilo. Meios materiais, meios de execução material, poderia ser outros meios como uma asfixia ou um envenenamento com produto químico. Ele usaria de algum meio material para poder alcançar aquela finalidade que ele deseja, ou meio moral. Vamos supor que ele saiba que uma determinada pessoa sofre de uma elevada pressão arterial e ele prepara ali uma situação em que ele consiga
dar um susto nessa pessoa, que essa pessoa venha a ter um infarto. Se ele tiver essa vontade, essa finalidade, ele vai responder pelo dolo usando um meio de mecanismo moral para poder alcançar a finalidade dele. O parágrafo primeiro, isso aí, então, a gente falou de diversos elementos, mas ainda estamos no caput do artigo 121 do Código Penal, em que da encurta tipicidade matar alguém, existem vários estudos de modus operandi, de elementos subjetivos e outros elementos intrínsecos, para que a gente entenda essa tipicidade do crime matar alguém. No parágrafo 1º, existe a previsão do homicídio privilegiado. O que seria o homicídio privilegiado? O homicídio privilegiado é quando, se o agente cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, o homicídio privilegiado é uma cláusula de diminuição de pena, ou seja, ele irá diminuir a pena do agente por entender que o agente ele agiu mediante a certas circunstâncias ali que seriam extraordinárias a um evento concreto em si. Seriam atípicas das situações corriqueiras, que ali ele, se não fosse essa motivação, digamos assim, socialmente aceitável, apesar de egoística, se não fosse essa situação, ele não teria o crime. Então, a intenção do legislador é só que não haveria tanta justiça se uma pessoa matasse alguém por simples vontade de matar essa pessoa, ou se ela matasse alguém porque essa pessoa revidou um murro nela antes dela cometer o crime. Então, ela estaria ali impelida por uma emoção injustamente provocada pela própria vítima. Então, nesse caso, ela responderá pelo crime, pois o meio que ela usou foi desproporcional. Se uma pessoa te desfere um soco, um golpe, e você revida com um tiro na cabeça dessa pessoa, isso não é um meio proporcional de legítima defesa. Então, você não estaria aí amparado pela legalidade esse ato. Mas você também não seria justo que essa pessoa, que se não fosse por esse ato injusto da vítima, responda pela mesma pena de uma outra pessoa que tente ali que tenha a simples vontade de matar a vítima, sem que a vítima nada faça a ela. Então, vamos lá para os elementos para que se configure aí um homicídio privilegiado. A primeira questão que o Código trata é sobre o valor social. O que é o valor social? O valor social, ele deve atender a uma finalidade social, ou seja, deve ser de interesse da coletividade que o agente cometa aquele crime. Vamos supor, um exemplo, há um inimigo do Estado, um terrorista que fez um ataque ao país, e esse agente mata esse terrorista como forma ali de se vingar ou de descontar, de repudiar ali o ato terrorístico que ele fez. A pessoa, ela não tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos, por isso que ela responde pelo crime. Mas ela cometeu esse crime por um relevante valor social, ou seja, um relevante valor oriundo da própria coletividade em si, e não apenas oriundo dela. É diferente, por exemplo, do valor moral. O valor moral, a pessoa comete o crime
por um valor intrínseco a ela. Um outro exemplo é, o pai encontra ali o sequestrador de sua filha. Ao encontrar ali o estuprador de sua filha, ao encontrar o estuprador de sua filha, ele, por dignidade própria, ele mata aquela pessoa como forma de se vingar do que ela fez, do que ele fez àquela pessoa que ele a ama, como é o caso de sua filha. Isso ele cometeu o crime por um valor moral, ou seja, independente do interesse da sociedade, da coletividade, aquilo era importante para ele. Mas, como disse, ele não tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Então, ele responderá pelo crime, mas de uma forma diferente, uma forma minorada, ou seja, que lá na terceira fase da dosimetria, na hora da aplicação da pena, o juiz considerará essa circunstância como uma cláusula de diminuição da pena dele. E, por fim, para que haja privilégio, também tem aqui o domínio da violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Ou seja, é aquela questão é aquele mesmo exemplo que eu expliquei para você, que após ele receber um soco na cara, ele afavorece ali a corrente sanguínea dele, se exalta e mata a vítima por conta dessa injusta provocação. Lembrando que essa injusta provocação também pode ser a terceiros. Ou seja, se essa pessoa ela mata outra, revida um soco numa terceira pessoa, o agente pode achar aquilo injusto e cometer o homicídio, que ele teria ali um amparo ali do privilégio. Não é um amparo, mas resguardado ali um direito de que a pena dele seja diminuída por esse privilégio, lembrando que vai de caso a caso e que tudo será sempre analisado, essas circunstâncias serão sempre analisadas pelo Poder Judiciário. E um fator muito importante aqui é que diz, logo após a injusta provocação da vítima. Isso é o que difere da circunstância atenuante, que é empregada na segunda fase da dosimetria e não na terceira, prevista no artigo 65, inciso 13, salvo engano, a linha C, que diz que se ele cometer por injusta provocação da vítima, ele terá a pena atenuada. Agora, se ele cometer logo após a injusta provocação da vítima, ele terá a pena minorada em terceira fase. Então, o que acontece? Essa questão temporal, a doutrina majoritária tem entendido que essa questão temporal não tem a ver exatamente com tempo determinado corrente, vamos supor, 5 minutos, 2 minutos, questão de frações de segundo ou questão do tipo. Não tem a ver com isso, mas sim que enquanto aquele fervor, aquela raiva, aquele ódio pela injusta provocação da vítima estiver atuando no corpo ou estiver atuando sobre a pessoa do agente, ela estará ali compelida pela situação injusta que a vítima cometeu. Então, vamos supor, estão numa roda de amigos, 4 pessoas. Aí um dá um tapa na cara do outro, A dá um tapa na cara de B, e os outros integrantes começam a rir ali da cara do B que levou o tapa. E aquilo vai gerando ali um alvoroço ali dentro dele, que ele vai se sentindo ali injusto por ter tomado um tapa na cara simplesmente para ser motivo de chacota. E aí passa ali, ele continua na roda, passa ali 2 minutos, 3 minutos, 30 minutos e está todo mundo ali ainda
zombando da cara dele, e aí ele resolve matar a vítima que deu esse tapa injusto na cara dele. Neste caso, independente do tempo, ele teve ali uma situação de injusta provocação, permaneceu ali dentro do corpo dele, nas vias sanguíneas dele, no pensamento dele. Então, não teve ali tempo dele se acalmar, dele relaxar e depois voltar ao estado emocional que ele estava antes. Por quê? Porque o tempo inteiro ele permaneceu ali na roda de amigos, sendo ali zombado, chacotado pela injusta provocação da vítima. Agora é diferente o quê? Quando esse mesmo agente, ele vai para a casa dele, toma um banho, esfria a cabeça e pensa, aqui isso não vai ficar assim, isso não vai ficar barato. E aí ele pega a arma dele, volta ao local e mata a pessoa. Nesse caso, ele não fará jus à cláusula de diminuição de pena do homicídio privilegiado, justamente porque ele teve um tempo de se acalmar nesse caso, mas ele poderá ter uma pena atenuada, porque ele fez isso após uma injusta provocação. Então, seria basicamente essa questão da temporalidade aí que diz o nexo aqui do homicídio privilegiado. A respeito do homicídio privilegiado, nós temos um direito subjetivo, ou seja, não cabe ao juiz avaliar se cabe ou não, porque uma vez havendo essa questão, ele tem o direito de ter ali a pena diminuída, não é uma faculdade do juiz. Essa avaliação fracional, ou seja, de 1/6 a 1/3, se ele receberá 1/6 ou se ele receberá 1/3, vai depender do valor social, do valor moral ou da injusta emoção sofrida. A isso sim, subjetivamente, o juízo avaliará a relevância desse valor social, a relevância desse valor moral ou a relevância dessa emoção sofrida para saber se aplica 1/3 ou se aplica 1/6 ou alguma fração dentro desse intervalo. O homicídio privilegiado, nós veremos aqui algumas qualificadoras. As qualificadoras são exatamente o contrário. Elas circunstanciam o crime de modo que a pena é alterada. O crime que seria de 6 a 20 anos passa a ser de 12 a 30 anos. Algumas dessas qualificadoras são qualificadoras subjetivas, como um motivo fútil, um motivo torpe, por exemplo, e outras são qualificadoras objetivas, ou seja, independente da consciência do agente, ele cometeu ali mediante emprego de fogo, mediante emprego de veneno, são qualificadoras objetivas. Então, para que haja o privilégio, ele é incompatível com as qualificadoras subjetivas. Não pode um agente impelido ali por um relevante valor social, por um relevante valor moral, por uma injusta provocação da vítima, ter cometido o crime ali com futilidade, com torpeza. É incompatível. Então, caso os jurados entendam pelo privilégio, necessariamente as qualificadoras subjetivas seriam prejudicadas dos quesitos. Mas isso eu abordarei melhor quando eu falar das qualificadoras subjetivas e das qualificadoras objetivas. E só uma questão para finalizar aqui. A injusta provocação é diferente de uma injusta agressão. Ou seja, a vítima provocou injustamente o agente.
ela começou a xingar ele, começou a provocar, começou a falar, você não tem coragem, você não é homem para isso, você não faria isso. Isso aí é uma injusta provocação. A injusta agressão, naquele exemplo que eu acabei de dar, o que acontece? Se a pessoa der um tapa na cara do agente e o agente revida contra o tapa, isso pode configurar uma legítima defesa. Só não configurará uma legítima defesa caso não haja proporcionalidade, como é o caso a vítima dá um tapa no agente e o agente revida com um tiro na cabeça da vítima. Isso aí não tem proporcionalidade. O agente ali não estava ali sobre a vida dele ameaçada para que ele agisse daquela forma, ou seja, se eu não fizesse isso, seria a minha vida que seria perdida. Se ele não tiver nessa situação, não há proporcionalidade, então não haveria o que se falar em legítima defesa. Mas havendo a injusta agressão e não a injusta provocação, o agente tem o direito de, nos mesmos moldes proporcionais, revidar aquela agressão. Então, do homicídio qualificado. O homicídio qualificado, nós temos aqui, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por motivo torpe. Essa é a primeira questão do homicídio qualificado. Lembrando aqui que qualificadora é diferente de aumento de pena. Aumento de pena é quando feita a dosimetria, nos critérios dosimétricos, a pena do agente é aumentada entre 6 e 20 anos. Qualificadora muda a pena, porque não se trata mais de elementares do tipo, mas sim de circunstâncias do crime. Então, a pena que seria de 6 a 20 anos passa a ser de 12 a 30 anos. Então, a dosimetria vai começar com a pena mínima de 12 anos e não mais de 6, caso o agente cometa o crime mediante paga ou promessa de recompensa ou após motivo torpe. Inciso 2. Por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou meio insidioso ou cruel ou de que o possa. Ou seja, a primeiro e o segundo inciso são qualificadoras subjetivas, porque ele cometeu ali, mediante uma promessa de recompensa, o crime, alguém, um mandante, disse para ele que daria um determinado benefício, lembrando que esse benefício não precisa ser patrimonial, desde que, vamos supor, desde que um agente, ele sente atração por uma determinada mulher, e essa determinada mulher disse, se você matar o meu marido, você poderá ficar comigo. Então, ele fez isso mediante uma promessa de recompensa, mas essa recompensa não é necessariamente uma recompensa patrimonial. Isso caracteriza aí uma qualificadora subjetiva, ou seja, ele não agiu, não é objetivo, então ela seria aí, no caso, incompatível com o privilégio, como eu já disse. O motivo torpe, da mesma forma, o que é um motivo torpe? É aquele motivo repudiante, aquele motivo que é totalmente rejeitado pela sociedade, que é diferente do motivo fútil. O motivo fútil é aquele motivo insignificante, aquele motivo que foi desproporcional. Não precisava ser por esse motivo que ele cometesse aquele crime. Agora, o motivo torpe já é aquele motivo repudiante. Vamos supor, um terrorista mata uma pessoa ali por questão... Um traficante mata uma pessoa ali porque aquela pessoa não pagou a droga dele. Ou seja, é repudiante, ele está cometendo um ato ilícito de tráfico de drogas e comete esse crime de homicídio como motivo porque aquela pessoa não retribuiu pelo ato ilícito que ele ali cometia. É diferente de um motivo fútil, que seria um motivo
desproporcional. Vamos supor, a pessoa, ela estava fazendo muito barulho com som automotivo, eu fiquei indignado com aquilo, fui lá e matei aquela pessoa para eu poder dormir. Isso é fútil, isso é insignificante, isso é desproporcional, não merece se manter dessa forma. Outra questão é, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel que o possa. Isso são mecanismos que ele utiliza para cometer o crime, que são de critérios objetivos. Se ele cometeu o crime de alguma dessas maneiras, ele cometeu o crime qualificado objetivamente. Resultar perigo comum. Inciso 4. A traição, emboscada mediante simulação, recurso que dificulte ou torne impossível para que a vítima se defenda. Assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Também são, esses dois incisos também são objetivos. E aqui, pela aula de hoje, a gente para aqui no inciso 5, porque o inciso 6 ele é oriundo de uma lei recente, de 2015, que trata do feminicídio, que nele abordaremos na próxima aula. Então, na próxima aula, nós veremos aqui, terminaremos aqui o estudo dessas circunstâncias objetivas. Vimos aqui o estudo das circunstâncias subjetivas. Na próxima aula, estudaremos a respeito das circunstâncias objetivas, bem como do crime de feminicídio. E de uma outra qualificadora, que também veio pela mesma lei, que diz aí quando o agente comete ali um crime contra aquele que teria o dever de garantidor, aquele que integra a força de segurança do Estado. Então, por essa aula aqui, a gente pode passar por quiz agora, que na próxima aula nós continuaremos aqui, terminaremos as circunstâncias qualificadoras e iremos tratar também das questões majorantes do crime. Conforme a teoria tripartida adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, qual das alternativas apresenta os elementos necessários para a configuração do crime? Então, a teoria tripartida explica que são 3 elementos necessários para que ocorra o crime. A ilicitude e a tipicidade fazem parte dele, mas não somente. A culpabilidade e a antijuridicidade, que também tem o mesmo significado de ilicitude, ela também faz parte, mas tem que haver os 3. Faltando um, inexiste o crime. A culpabilidade e a tipicidade, também não. Por fim, a tipicidade, a culpabilidade e a ilicitude. Essa é a resposta correta. Todos tem que haver esses 3 elementos aqui para que haja o crime. Se ausentando algum deles, não há o crime. Vamos lá agora para o segundo quiz. Qual das hipóteses abaixo não configura cláusula de diminuição de pena no crime de homicídio doloso? Quando o crime é cometido mediante relevante valor social. Isso configura o homicídio privilegiado que diminui, que é cláusula de diminuição do crime de homicídio. Quando o crime é cometido mediante o relevante valor moral, da mesma forma, seja ele um valor social ou seja um valor moral, ele terá a pena reduzida, independente de por qual motivação que ele tenha cometido o crime. Quando o crime é cometido sob vingança, após a injusta provocação da vítima, lembrando aqui aquele exemplo que eu dei para vocês. Uma coisa é ele se vingar, outra coisa é ele cometer o crime impelido pela uma injusta provocação.
Uma vingança seria, naquele exemplo, que a pessoa deu um tapa na cara do agente, o agente foi até a casa, se acalmou e resolveu se vingar daquilo de maneira desproporcional, matando essa pessoa. Isso ele cometeu sobre vingança, isso não é cláusula de diminuição de pena. Pode ser um atenuante na segunda fase, a depender dos critérios adotados pelo juízo. Mas não é uma cláusula de diminuição de pena, pois não foi ali iminente sobre a injusta provocação, foi por motivos de vingança. Quando o crime é cometido mediante violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Então, nesse caso, a alternativa correta é a C, pois vingança não apresenta uma circunstância capaz de diminuir a pena do acusado como cláusula de diminuição de pena. Agora vamos para o terceiro quiz. Assinale a alternativa correta que todas as hipóteses são qualificadoras do crime de homicídio. Se o crime é cometido mediante uso de veneno, é hipótese qualificadora objetiva. Por motivo torpe, hipótese qualificadora subjetiva, ou em concurso de pessoas. Concurso de pessoas não é condição qualificadora do crime. Se um mandante solicita, ou se duas pessoas se auxiliam ali para poder ter êxito na execução do crime e alcançar a finalidade do homicídio, elas não vão responder de forma qualificada, ou seja, de uma pena de 12 a 30 anos, só porque uma ajudou a outra, mas sim as duas irão responder pelo homicídio simples, de uma maneira genérica, num exemplo genérico, pelo homicídio simples, só que cada um responderá pela sua pena à medida da sua culpabilidade. Se o crime é cometido por motivo fútil, também é circunstância qualificadora de cunho subjetivo. Com o uso de arma de fogo ou por emboscada. O uso de arma de fogo não qualifica a pena, ou seja, não substitui a pena que seria de 6 a 20 anos para 12 a 30 anos. Então, se o agente comete ali o crime mediante estrangulamento ou sacando uma arma e dando um tiro na cabeça da pessoa, ele responderá nas mesmas circunstâncias, pelas mesmas circunstâncias do crime. O uso da arma não qualificará a pena dele. Isso aí é condição majorante lá no crime de roubo, que não é objeto de estudo aqui da nossa aula. Se o crime é cometido com emprego de fogo, emprego de fogo é uma circunstância objetiva para qualificar o crime. Por motivo de traição, também é uma circunstância qualificadora do crime, ou mediante promessa de recompensa, que também é uma qualificadora do crime. Então, essa seria a resposta correta, porque todas as circunstâncias aqui qualificam o crime. Por fim, só comentando, se o crime é cometido mediante tortura, é circunstância qualificadora objetiva, com restrição de liberdade ou sob privação de liberdade da vítima. O erro está na restrição da liberdade. Isso se o agente amarra a pessoa e mata essa pessoa, ele não poderia ser circunstanciada por outros fatores objetivos, a depender da interpretação que se der ao caso. Então, ficamos com a alternativa correta, que é a letra C. Então, com isso, encerramos a aula de hoje. Na próxima aula, abordaremos aqui as demais circunstâncias, o estudo das demais circunstâncias que qualificam o crime. Abordaremos também que uma das recentes qualificadoras que vem desde 2015 aqui no nosso Código Penal, oriundo da Lei da Maria da Penha, que é o crime de feminicídio. E também falaremos aqui das majorantes, que são circunstâncias diferentes da qualificadora, ou seja, são as cláusulas de aumento de pena, são os elementos que podem aumentar a pena de 6 a 20 anos ou de 12 a 30 anos,
dependendo das circunstâncias que ele se enquadrar. Se ele ficar pelo homicídio simples, essas elementares majorantes aumentarão a pena de 6 a 20 anos. Se ele ficar do homicídio qualificado, essas majorantes aumentarão de 6 a 30 anos, lembrando que poderá extrapolar, porque é uma cláusula de aumento de pena e não um agravante, poderá extrapolar o máximo legal. Com isso, agradeço a atenção de todos e ficamos por aqui nessa aula de hoje. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.